Boa tarde a todos, mais uma vez. Como de costume, sejam bem-vindos a mais um aulão do DigiPharma. Eu me chamo Ícaro, faço parte do setor de treinamentos do DigiPharma, e hoje nós vamos estar abordando um tema muito importante, principalmente chegando esse período sazonal do ano, que geralmente é o período, né, de Natal, Réveillon. Hoje nós traremos algumas ferramentas e algumas funcionalidades que vão agregar e muito dentro da sua drogaria, principalmente se tratando de alavancar as vendas da sua drogaria. Não só para alavancar as vendas, como também fidelizar os seus clientes, resgatar também clientes que há muito tempo não compram na drogaria. Hoje nós apresentaremos algumas estratégias para isso. E também, para essa época do ano, traremos uma novidade, que é o processo, né, de sorteios, onde você vai poder criar o sorteio, definir essa geração desses cupons, para que os clientes possam, à medida que eles comprem mais na loja, eles vão ganhar esses cupons para participar de sorteios dentro da sua drogaria. Então, tudo isso nós estaremos detalhando para vocês, apresentando essas ferramentas e essas funcionalidades que são o diferencial do DigiPharma. E eu gosto de frisar muito que hoje as drogarias que não se atentam a esses pontos que nós estamos falando aqui, eu arrisco a dizer a vocês que se ela já não perdeu alguns clientes, ela está próxima de perder, porque a funcionalidade de cashback para fidelização de clientes, o trabalho de kit e campanha para alavancagem das vendas, e também a questão do cupom de desconto para resgate ou até mesmo premiar os clientes que mais compram na drogaria, que serão estratégias que nós vamos traçar aqui, eu acho que ela está totalmente fora de mercado se ela não tiver atualizado com esses pontos, ok? Então, sem mais delongas, nós vamos, como de costume, apresentar a tela, nós vamos detalhar cada uma das etapas, vamos deixar o chat aberto para vocês. Então, à medida que for surgindo as explicações, caso surja dúvidas, vocês terão o trabalho de digitar as perguntas aqui. A gente vai ter um período de respostas exclusivas para essas perguntas, mas se estiver na mesma linha da explicação, eu já vou tentar responder ela em tempo real ali mesmo, ok? Então, todos esses processos a gente vai estar repassando com vocês nesse momento, e eu já vou iniciar aqui a transmissão da minha tela. Como de costume, eu vou estar fechando a câmera para a gente focar somente na apresentação da tela, e aí a gente já vai estar iniciando com os processos, beleza? Excelente. Aqui vocês já podem ver, meu DigiPharma já está aberto, tá? Nesse quesito, nós vamos estar trabalhando com a principal forma, né, que nós vamos trabalhar vai ser justamente iniciando com kits e campanhas, que eu creio que é o processo para iniciar essas vendas, tá? Mas também nós vamos tratar de um segundo momento do cashback e dos cupons de desconto. E fechamos esses cupons também com o processo de sorteio para as drogarias, ok? Então, sem mais delongas, vamos para o DigiPharma. A ativação de kits e campanhas, ela vai estar localizada na tela de vendas. Então, quando eu abro a tela de vendas com esse novo formato da tela nova, tá? Eu tenho, as minhas opções já estão ativas, tá? Então, você que ainda não tem a opção aqui na parte inferior de kits e campanhas, eu vou mostrar para vocês como ativar tanto as opções de kits, quanto as opções de campanhas, quanto as opções também de cupom e cashback. Todas essas opções eu vou mostrar agora para vocês como vai ser ativo, beleza? Todas elas são ativas na mesma localidade, na mesma tecla de atalho que eu apertar, vai abrir a tela de configuração dentro da tela de vendas. Então, a tecla para vocês acessarem a aba de configuração é a tecla Alt+V. Então, quando eu aperto o Alt+V, ele vai me solicitar a senha e vai abrir esta tela aqui, de ativação. Nessa tela, nós já temos um padrão em formato, no lado esquerdo, uma coluna, onde eu tenho cada uma das tags de ativação. Então, essas tags, eu vou começar aqui com a opção de campanha. Quando eu clico nela, ele vai estar, caso você ainda não tenha ativo, é só simplesmente mudar o status para ativo, clicando na chave e ele automaticamente vai ativar para vocês.
beleza? A opção de indicador no produto é para quando você pesquisar o produto para inserir na tela de vendas, ele vai aparecer a tag de campanha, escrito CAMP, abreviado, e na coloração amarela, que tem como padrão para vocês, beleza? A mesma informação vale para o kit. Então, se eu clicar aqui em kit, ele já abre e eu vou selecionar se eu quero ativar ou não, caso vocês ainda não tenham. O indicador serve do mesmo padrão, e aí eu tenho a coloração já definida, padronizada em laranja, tá? Sempre que você faz a ativação ou faz alguma alteração nessas configurações, lembre-se sempre de salvá-las para que ele entenda que esse processo foi ativo e validado, ok? A partir daí, nós já podemos fechar. Oriento vocês sempre fechar a tela de vendas e abri-la novamente, para ele poder recarregar e entender o que já foi ativo, ok? Então, tranquilo. Dentro desses processos, a gente vai ter duas tags, né, ou duas chaves ativadas aqui embaixo, kits e campanhas. Eu vou orientá-los como criar esses kits e essas campanhas, e eu vou passar algumas estratégias para vocês de como isso pode impactar dentro da drogaria de vocês. Vamos começar aqui com os kits, tá? Clicando no campo de kit, ele vai abrir para a gente essa tela. Percebam que eu já tenho vários kits já criados. Tenho kit promocional de higiene, kit família, kit ressaca. Então, eu tenho vários kits que eu já criei. Então, eu posso reutilizá-los, posso fazer alterações, sem ter a necessidade de ficar criando um novo kit a todo momento. Mas eu não quero que vocês foquem nesses que eu já tenho. Eu vou criar um do zero. Nós vamos fazer o processo desde o início mesmo, ok? Então, a criação desse kit, clicando em Novo Kit, ele abre esta janela para mim. Nessa janela, eu vou dar o título desse kit e a quantidade de kits que eu vou criar. Aí, Caro, onde eu posso ser assertivo nisso? A questão dos kits, eu gosto de trabalhar muito em questão de período sazonal. Para mim, eu acho ponto-chave, principalmente época de Réveillon, Carnaval, o pessoal faz muito kit ressaca, kit festa, kit do amor. O pessoal tem várias ideias que eles podem forjar esses kits e colocar os produtos que eles desejam, ok? No nosso exemplo aqui, vou colocar o kit Outubro Rosa. Kit Outubro Rosa 25, de 2025. E aqui eu vou criar 10 kits desse. Então, a ideia é você já montar os kits, caso você queira, né? Pode ter a embalagenzinha bonitinha, confeccionada, se for o caso de vocês, mas você também pode deixar para montar esse kit na hora, ok? Eu vou repassar alguns pontos sobre o fato de você pegar os produtos individuais e montar na hora e você já ter o kit montado. Vou explicar uma diferença boa que eu gosto de reforçar aqui para vocês. Mas, em relação ao título, eu coloquei a quantidade de kit que vai ser feito e eu vou clicar no botão de salvar aqui embaixo. Quando eu clico em salvar, ele fala que o kit foi inserido com sucesso e pergunta se eu já desejo inserir esses produtos no kit. Então, eu vou clicar em sim e aí eu vou determinar quais os produtos que farão parte desse kit. No meu caso aqui, eu vou colocar cosméticos voltados para o público feminino. Então, eu vou colocar aqui shampoo. Vou colocar esse shampoo da Pantene. Esse shampoo, ele vai uma unidade no kit. Então, vou colocar aqui uma unidade. E o valor unitário dele é R$ 21,25. Mas no kit, ele vai sair a R$ 19,99. Então, eu vou especificar aqui o valor do produto no kit. Se eu quiser colocar esse desconto em porcentagem, posso alterar aqui também, que ele já altera o valor final para mim, ok? Observem que eu já coloquei diretamente o valor que eu quero. Então, beleza. Inseri meu primeiro produto. Vou colocar mais um condicionador também. Deixa eu ver se eu tenho algum condicionador salvo no meu estoque. Beleza, eu tenho um aqui embaixo. Vou colocar esse da Pantene também. Esse condicionador, ele é R$ 23,00, eu vou colocar ele no valor de R$ 21,99. Perfeito. E vou colocar também um esmalte. Perfeito. Vou colocar esse esmalte aqui.
ele vai sair a R$ 5,99 no kit. Então, percebam a praticidade para eu selecionar os produtos que eu quero. Eu posso pesquisar por nome, por código, que ele vai trazer para mim. Eu, particularmente, deixo sempre para mostrar só o que eu tenho saldo, tá, pessoal? Para facilitar a identificação. E mesmo assim, vocês podem ver que ele ainda traz uma lista vasta, porque meu estoque aqui eu uso de teste, então eu tenho vários produtos cadastrados e com saldo aqui. Mas vale ressaltar que isso vai puxar a quantidade, os produtos que cada um de vocês tem no estoque da sua drogaria. Beleza? Montado esses produtos, vou trabalhar primeiro momento com esses 3 itens, posso fechar aqui, ele já tem os produtos montados no kit, eu vou pegar o código de um dos produtos para facilitar no processo de venda, mas o kit já montado, eu tenho os itens e o valor final desse kit. Então, eu vou clicar em salvar aqui. Com esse kit montado, como que vai funcionar na hora de fazer a venda desse kit ou desse produto para eu oferecer isso para o meu cliente? Onde que vem o ponto-chave da estratégia? Eu vou vir em nova pré-venda, entro com a minha senha, e aí eu vou bipar um dos produtos. Vamos supor que o cliente está levando um esmalte e o shampoo. Então, na hora que eu bipo o produto individualmente, isso se tratando, caso eu já não tenha, né, montado uma caixinha com os 3 produtos juntos, eu estou vendendo individualmente, na hora que eu bipo um dos produtos, ele de cara me fala o seguinte: olha, esse produto está vinculado aos seguintes kits. Então, eu tenho um kit de cabelo, eu tenho um kit da farmácia Outubro e tenho o kit que a gente acabou de criar no ao vivo aqui com vocês, que é o kit Outubro Rosa 25. Então, eu vou falar com o meu cliente o seguinte: olha, eu estou vendo que você está levando o shampoo e o esmalte, se você levar o condicionador junto, sai no kit, ele vai sair bem mais em conta para o senhor. Então, ó, ao invés de você pagar os valores cheios de cada um dos produtos, eu ainda levo o condicionador e ele sai num preço mais bacana para você, no total de R$ 47,97. Se o cliente falar que quer o kit todo, ao invés de eu clicar em venda individual e ter o trabalho de inserir um por um dos produtos, eu simplesmente venho em venda do kit e todos os itens já são inseridos já com o valor estipulado dentro do kit. Qual que é a parte-chave aqui, pessoal? A ideia de ter que ficar colocando produto e dando desconto em cada um deles se torna desnecessária. Então, eu já tenho todos os produtos que eu quero do kit, já com o valor inserido para cada um deles, de forma que chegue no valor total do kit. Tá? Qual é o outro ponto de vantagem? Eu instiguei o meu cliente a levar um terceiro item para compor a compra dele e potencializar a minha venda. Consequentemente, eu alavanco o meu ticket médio. Ok? Uma outra ideia voltada para isso é quando você tem produtos de baixo giro, ou produtos que estão, às vezes, encostados na farmácia com altas quantidades, produto que, às vezes, as vendas dele caíram, ou o pessoal, às vezes, opta por um outro produto de outro princípio ativo ou de outra marca, eu posso inserir esses produtos que estão com baixo giro ou dentro dessas características de não estar vendendo, que eu passei para vocês, eu posso inserir esse produto no kit a fim de fazer com que os clientes levem esses produtos para dar vazão neles, ok? Então, a ideia do kit não é simplesmente para beneficiar o cliente. Eu posso usar isso dentro das minhas estratégias, trabalhando alavancar o meu ticket médio, que é o ponto principal, dar vazão em produtos de baixo giro, ou que às vezes o pessoal tem optado por outras marcas ou outros tipos de produto, certo? E eu também posso trabalhar com essa ideia de trazer mesmo o cliente a economizar dentro da própria drogaria. Então, a ideia do kit, ela traz esses benefícios e para o operador ou para o funcionário, principalmente, porque ele não tem o trabalho de ficar dando desconto em item por item, ele não tem o trabalho de ficar bipando cada um dos itens dentro da venda, porque o sistema ele já traz tudo isso pronto para vocês. Um ponto-chave que eu destaquei para vocês é quando eu já tenho os produtos e eu vou pegar lá, né, um por um, para fechar o kit para o cliente, e quando eu já tenho o kit montado. Quando eu tenho que pegar produto por produto, se vocês viram que eu coloquei 3 itens, né, dentro da minha venda. Se o estoque do meu shampoo Pantene, se eu caso eu monte o kit na hora para o cliente, né, eu vou lá, pego os 3 itens que estão nas prateleiras, caso o estoque do meu shampoo acabe, o kit automaticamente é desativado. Então, eu já não vou ter mais como vender aquele kit,
porque eu vendi todos os shampoos. Então, eu não vou conseguir montar mais aquele kit. Entendeu? Então, quando você tem a ideia de pegar o produto na hora, eu acho mais desvantagem por questão disso. Porque se um dos produtos do kit acaba, logo ele não deixa eu vender mais o kit, porque eu não tenho mais um dos produtos que compõem aquele kit. Então, qual que é a minha ideia para vocês, quando forem criar os kits? Tentem, nem que seja uma embalagem mesmo de plástico, ou uma confeccionada, personalizada, né? Monte esses kits e deixe armazenado as quantidades de kit que você montou num local e oferece para o cliente. Logo, se ele fizer a venda, você simplesmente pega o kit com os itens já montados ali e passa para ele. Eu acho mais vantagem e mais seguro na hora de você fazer as suas vendas. Ok? Em relação ao kit, igual nós vimos, ele traz a tag de kit, então ele destaca para o vendedor que o produto está com esse preço aqui, porque ele está dentro de um kit. Então isso é bem interessante para ajudar o vendedor, para ele saber, mas por que esse produto ele era X e está saindo a Y? Por causa que esse produto está em um kit. Então isso aqui é bem interessante para vocês. Beleza? E aí, feito isso, eu só tenho o trabalho de encerrar a minha venda aqui embaixo ou direcionar para o caixa para ela ser finalizada. Beleza? A ideia do kit, ela gira em torno destes processos, um facilitador e tanto para você que quer alavancar suas vendas e quer potencializar isso aí dentro da sua drogaria. Beleza? Espero que tenha ficado claro para vocês. Caso alguém tenha alguma dúvida em meio a esse processo de explicação, pode estar lançando aí, que eu vou estar retirando essas dúvidas, ou no final, ou diretamente nesse momento agora, enquanto a gente já passa para a próxima etapa, que vai ser justamente o processo de campanhas, ok? Pessoal, a questão das campanhas, eu acho interessante para você que faz um estudo de caso dentro da sua própria drogaria. Como assim, Ícaro, um estudo de caso da minha drogaria? Porque a ideia da campanha, ela pode ser abordada de várias formas. Vou trazer algumas para vocês aqui. Vamos supor que você tira um relatório das suas vendas por um período X do mês, e aí a gente tem uma ferramenta de estatística bem interessante, caso você ainda não conheça, eu oriento a dar uma pesquisada para vocês poderem utilizar. Eu consigo ver quais os dias da semana eu tenho menos vendas na minha loja, ok? Uma quantidade menor de vendas, um período mais fraco de movimentação. Eu tive um cliente esses dias que ele fez o uso dessa estratégia. Então, ele tirou esse relatório das vendas, pegou o dia da semana que ele menos vendia. Isso deu numa terça-feira, se eu não me engano. Qual que foi a ideia dele? Ele criou uma campanha que é a famosa terça dos genéricos. Alguns devem ter ouvido a quinta ou a quarta dos genéricos, ou a quinta da perfumaria, enfim. Você vai ter essa possibilidade. Então, as campanhas, ela tem por vigência essa vantagem de eu poder trabalhar ou para potencializar aquele dia da semana que já é bom, ok? Mas eu também posso traçar uma estratégia para dias negativos. Então, ele pegou essa terça-feira dele, que era muito fraca, e criou essa campanha, que era a terça dos genéricos, e aí esses produtos, eles entravam em oferta, é o que eu vou mostrar para vocês na campanha, e isso alavancou, melhorou o giro dos produtos naquele dia da semana. Outro ponto interessante é que eu tenho certeza, para você, gestor e proprietário, que quando você coloca produtos em oferta, você já vai colocando esses produtos pensando no trabalho que você vai ter quando essa campanha ou quando essa promoção acabar, onde você vai ter que entrar em cadastro por cadastro de produto e ficar voltando os preços para o normal. Isso é totalmente inviável. O Digifarma hoje tem ferramenta e tem funcionalidade que vai facilitar isso para você. E nós vamos ver isso agora na prática, ok? Com a opção de campanhas ativa, você vai ter esse botão de campanhas aqui embaixo. Vou clicar nela, entro com a minha senha. Logo, eu já tenho a minha quinta dos genéricos. Já tem em vigência, porque hoje é quinta-feira, acho interessante, mas eu vou desativar ela e a gente vai criar uma no ao vivo com vocês aqui agora, tá? O bom de quem participa do aulão no ao vivo, você tem essa experiência, essa possibilidade de fazer o processo na prática, no ao vivo, beleza? Então, vamos lá. Nessa tela, a gente vai vir no botão Nova Campanha, e aqui eu vou dar um título, parecido mesmo com o kit, eu vou dar um título para essa campanha.
Então, eu vou colocar aqui a quinta-feira, quinta da perfumaria. Um exemplo, ok? E aí eu vou colocar que essa campanha ela vai ser válida até o final do meu outubro. Em tese, a gente só teria até amanhã, né? Obviamente, vocês vão poder trabalhar durante todo o processo que vocês desejarem, ok? Então, nesse processo, a gente vai agora definir a data de encerramento, que está dia 31/10, e aqui embaixo eu tenho como definir quais os dias, ou se eu vou querer trabalhar todos os dias, ok? Então, no nosso exemplo, estou criando a quinta da perfumaria, então eu vou colocar aqui, ó, que essa campanha vai ser válida na quinta-feira. Ah, Ícaro, mas eu quero trabalhar com o final de semana da perfumaria, ou o final de semana dos genéricos. Você é livre para fazer todos esses processos. Você só precisa colocar aqui os dias da semana que você quer. Eu vejo algumas farmácias que fizeram o final de semana da perfumaria, sexta, sábado e domingo. Então, você pode fazer de acordo com a sua necessidade. Beleza? Então, no nosso exemplo, a quinta da perfumaria está criada e eu também posso estipular horários de vigência para essa campanha. Tive também desse cliente a felicidade de acompanhar essa gestão dele e ele fez também baseado no horário de pico da farmácia. Então, ele colocou essa campanha justamente a partir das 13 horas. Então, que é o período mais vespertino ali, né? Então, ele colocou que essa campanha ela era válida nas terças-feiras, mas a partir das 13 horas. Então, se você tiver essa visão também, pode trabalhar com essa ideia. Beleza? Então, aqui eu vou deixar, durante toda a minha quinta-feira mesmo, de meia-noite até as 23h59 desse dia, tá? E aí eu vou colocar aqui embaixo para salvar. Observem que, parecido com o kit, ele já pergunta para mim se eu quero inserir esses produtos agora. Se eu clicar em sim, eu vou ter que ficar inserindo um por um dos meus produtos da perfumaria. Então, caso você tenha uma ideia de campanha, mas não quer colocar toda uma categoria, você pode vir e ir bipando um dos produtos. Por exemplo, Ícaro, eu tenho uma linha da Coleston de perfumaria, que é tinturas de cabelo, hidratantes capilares. Então, essas estratégias você pode fazer para uma linha de produtos, não tem problema algum. Mas também você tem como trabalhar com uma categoria por inteiro. Então, isso é um processo que eu acho bem interessante, porque você tem a possibilidade exclusiva de uma categoria, mas eu também tenho a possibilidade de selecionar uma linha ou uma lista de produtos específicos, caso eu deseje. Então, você, gestor e proprietário, tem essa autonomia também. Beleza? Então, se eu fosse colocar um por um, era só bipar o produto ou vir pelo nome dele mesmo e ir colocando cada um dos produtos, tá? No meu caso, eu não quero ficar inserindo um por um. Então, eu vou fechar aqui e eu vou usar a opção em massa, que está aqui atrás. Ó. Observem que quando eu clico em massa, ele me dá a possibilidade de filtrar. Como que eu vou querer criar essa lista em massa de produtos? Por categoria. Feito isso, eu escolho qual a categoria. Então, eu já fiz várias campanhas aqui. Fiz a campanha de fraldas e leites, eu fiz a campanha dos genéricos, eu já fiz campanha da perfumaria. No nosso exemplo, como é a quinta da perfumaria, vou colocar aqui, ó, perfumaria. Óbvio, pessoal, que essas categorias aqui vai de acordo com o que vocês têm categorizado na loja de vocês, tá? Ponto interessante aí também, tá? Para quem gosta de trabalhar aí com produtos controlados e liberados, ou produtos próximos de vencimento, eu tenho esses filtros aqui embaixo, tá? Se eu quiser filtrar por liberado, só por controlado, ou se eu tiver um controle de lotes e marcar para ele fazer essa listagem só dos produtos que vão vencer dentro da quantidade X de dias que eu colocar, ele traz para mim os produtos listados e que estão com vencimento dentro do período que eu colocar. Então, isso aqui é bem interessante. Eu vejo farmácias aí que pegam os produtos que vão vencer nos próximos 180 dias e aí eles criam essa campanha para dar vazão nesses produtos. Qual que é o ponto-chave disso aqui, Ícaro? Acabou a campanha, eu não tenho trabalho de ficar voltando o preço do produto, que ele automaticamente vai puxar. E, óbvio, se eu colocar por vencimento, ele só vai dar essa campanha para os produtos que estão com o lote próximo de vencer. Então, isso aqui é bem interessante também. Vale como estratégia para vocês, tá? Mas no nosso caso, vou trazer na categoria de perfumarias num todo, tá, pessoal? E aí eu tenho as opções de fixação de preço. Se eu vou trabalhar com o meu menor preço, com o preço da coluna de promoção lá no cadastro, ou com o preço de venda. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com o menor preço.
Ah, Ícaro, mas se eu já tiver algum produto que está na promoção, ele vai aplicar esse desconto que a gente vai definir sobre o preço de promoção. Então, ficaria um desconto sobre desconto. Então, se você não quer trabalhar dessa forma, tem a possibilidade de trabalhar só com preço promocional ou só com preço de venda. Beleza? Então, sintam-se à vontade para fazer essa gestão. Ok? Mas vamos lá. Ele já listou para mim toda a minha categoria de produtos da perfumaria. Ok? Ícaro, e a partir daí, como que eu vou fazer para definir esses preços? Observem que ele está puxando o menor preço, tá? Dentro do meu cadastro. Então, ele sempre vai puxar o menor preço dos produtos, tá? Igual a gente está vendo aqui, o preço de campanha que vai ficar. Mas eu vou clicar aqui, ó, para ele marcar todos, porque eu vou fazer essa campanha, né, para todos os produtos da categoria de perfumaria. Se eu quisesse colocar um ou outro da categoria aí, cara, é só você flegar ou marcar só os produtos que você quer, ok? No exemplo, para não ficar muito longo, vou marcar todos os produtos, né? Deixar marcado todos eles. E aqui embaixo, eu tenho como definir qual vai ser a aplicação desse desconto. Essa diminuição ela vai ser em valor fixo? Eu vou diminuir R$1, R$2, R$3 nos produtos? Poderia fazer isso. Mas no nosso exemplo, eu quero trabalhar com porcentagem, tá? Então, eu vou marcar aqui percentual. E eu vou colocar aqui que nós vamos reduzir nessa quinta-feira 8% na perfumaria. Então, vocês vão perceber que na hora que eu clicar em aplicar aqui, todos esses preços de campanha, no final, serão reduzidos em 8%. Observem para você ver. Logo, ele já calculou para mim 8% sobre os preços que estavam listados e eu já tenho pronto a minha campanha já estruturada. Imagine só, olha essa lista de produtos que eu tenho aqui. Imagine eu ter que entrar em cada um dos produtos, ficar calculando porcentagem em cada um dos produtos e depois ainda ter o trabalho de, quando acabar essa promoção, fazer o processo reverso, de entrar no cadastro de um por um. Não vejo nenhum benefício de fazer isso. Então, caso você, cliente de Digifarma, que tem feito esse trabalho manual, totalmente inviável, não tem necessidade. Apenas ative e utilize a função de campanha. Ok? Feito isso aqui, pessoal, agora eu vou clicar no botão de salvar. Feito isso, confirmo em sim. Pronto. Campanha ativa, produtos inseridos e registrados. A partir de agora, a campanha, até o dia 31, todas as quintas-feiras, os produtos da perfumaria estão com preço de oferta. Então, vou salvar isso aqui, fecho e vamos ver na prática como que eu sei que a campanha está em vigência. Beleza? Na hora que eu clico em nova pré-venda, de cara, eu quero que vocês percebam aqui na parte inferior, onde eu estou perto do botão de nova pré-venda, que quando eu tenho uma campanha ativa e eu inicio uma venda, de cara, ele já aparece esse carrinho de compra. O que isso significa? Temos uma campanha ativa no momento. Então, a partir daí, o vendedor ele já tem a referência que está tendo uma campanha nesse dia ou nessa data. Ok? Cliquei aqui, ele mostra para o vendedor todos os produtos que estão em campanha. Então, ele tem a referência, caso ele queira oferecer para o cliente, ele pode selecionar o produto e mandar inserir lá na tela de vendas. Então, se eu já inserir aqui, ó, ele já lança o produto lá para mim e já destaca que ele está com esse preço por conta da campanha que está ativa. Ok? Você perguntou, João, se pode usar como tabloide. Sim, você poderia gerar o arquivo, tá? E lá na criação da campanha, você pode fazer o processo aqui, ó. Vou mostrar na prática para você. Você tem a opção de, na hora de inserir em massa aqui, importar o arquivo do tabloide, beleza? Então, você pode só salvar o arquivo na estrutura desejada e depois só importar ele por aqui. Beleza? Tranquilo demais. Mas vamos lá, pessoal, para a gente não perder a nossa linha de raciocínio, tá? Aqui eu lancei o produto de campanha, então ele já destacou para mim. Ícaro, e se o vendedor não lembrar de clicar aqui, só dele inserir o produto, se for dentro da perfumaria ou da campanha que já esteja ativo, vou colocar aqui um desodorante, percebam que todo produto que eu pesquiso, ele vem aqui e traz para você todos os produtos que estão em campanha, com a tag CAMP.
de campanha abreviada. Então, o vendedor ele vai saber, opa, esse produto ele é tanto, mas ele está saindo a R$ 6,99 porque ele está no período de campanha. Beleza? Então, uma vez feito esse processo, nós vamos pegar e inserir o produto e ele vai trazer o preço, destacando que isso é uma campanha. Ok? A pergunta do Felipe é, se eu passar os produtos de campanha no Febre Afar, ele vai com o preço da campanha? Então, ele sempre vai manter o menor preço, tá, Felipe? Então, nesse caso, sempre atente-se a esse ponto. Beleza? Espero que tenha ficado claro aí, tá? Então, pessoal, uma vez que o produto ele é inserido e ele está, né, num período de campanha vigente, ele vai pegar e vai selecionar o preço promocional. Ícaro, e se o meu cliente vem na sexta-feira ou fora dessa data? Valor cheio. Esse valor de 8% de desconto aplicado não entra e o cliente paga o valor normal. Ok? Então, o bom da campanha é que eu não tenho trabalho, se eu fizer em dias específicos, de ficar indo e voltando nas datas dos preços promocionais, e eu também não tenho a necessidade de, quando acabar essa campanha, eu pegue, né, e acesse toda a parte desativando cada um dos produtos depois da campanha. Beleza? Pessoal, a ideia da campanha é justamente isso, facilitar precificação, facilitar hora da venda e, o mais importante, trazer cliente para a loja, trazer o cliente a dar preferência de compra para a sua loja, ok? Então, isso como estratégia, junto dos kits, é um diferencial, ok? Então, muito importante que vocês possam compreender sobre esses processos, ok? A Maria Elizabeth perguntou, vendas a prazo, a campanha seria somente à vista? Então, tanto para vendas à vista quanto a prazo, tá? A campanha, na hora que você coloca, eu escolho sobre qual preço que eu quero trabalhar. Então, não sei se você notou, ô Maria, na hora que eu fiz a seleção, coloquei para trabalhar com o menor preço. Então, ele vai puxar. A forma de pagamento em si, na hora de selecionar aqui, eu posso selecionar a forma de pagamento que eu desejar, que o produto ele já puxou para mim o valor normal. Ok? Então, se fosse crediário, por exemplo, que é a venda a prazo, eu apenas selecionaria meu cliente. Ok? A mesma ideia é o kit. Tá bom? Só para dar um adianto de uma vez, né? A questão da forma de pagamento vai influenciar muito no quesito cupom de desconto e no quesito cashback, que é o que a gente vai estar tratando agora. Beleza? Vamos lá. Uma pergunta do Felipe. Teria como ativar os produtos pelo laboratório? Felipe, na hora que eu criei a campanha aqui, ó, vou mostrar para você na prática, tá? Na hora que eu fiz a seleção em massa, eu tenho as opções, ó, categoria, fornecedor, subcategoria ou todos. Se você quiser trabalhar com fabricante, pode sim. Só vir em fornecedor e selecionar, por exemplo, a Biostratos ou a Biobras. Então, você tem todos aí o fabricante, beleza? Pode ficar à vontade aí, tem essa possibilidade sim. Beleza, meu amigo? Então, vamos lá. Então, pessoal, a gente praticamente passou duas estratégias interessantíssimas para você dentro da drogaria, que são os kits e as campanhas, beleza? Dentro dessas possibilidades, agora a gente vem no quesito fidelização. Não tem como, hoje, você falar assim, Ícaro, cashback não vejo necessidade. Pessoal, os números falam por si só. A gente vê farmácias que potencializaram em quase 30% das vendas aí, um crescimento, né, nessa margem, por questão do cashback, por questão de fidelização. Não é à toa que os grandes empresas de marketplace, como iFood, como Amazon, essas empresas, elas têm dentro das suas plataformas o quesito de cashback. Óbvio, se o cliente ele tem que fazer uma compra, ele vê que ele tem um outro benefício para usar nas compras futuras, ele vai dar preferência por comprar naquela loja, naquele estabelecimento. Então, eu reforço, a questão do cashback, ele vai fidelizar os novos clientes e vai ser um diferencial para a sua drogaria, porque praticamente você vincula o cliente a comprar futuramente com você para poder usar esse benefício do cashback. Então, não pense em hipótese alguma que cashback é para gerar prejuízo. Negativo. A ideia do cashback é a retenção e a fidelização do cliente dentro da sua drogaria, que é a porta-chave desse aulão aí para vocês.
beleza? Então, a ativação do cashback, Alt V, e parecido aonde a gente foi para ativar a campanha e o kit, eu tenho a opção de cashback. E eu quero destacar para vocês o seguinte, quando eu ativo o cashback aqui, eu tenho outras duas diretrizes para preencher. Padronizado para vocês, o percentual de acúmulo, ele vai em 3%. Eu, particularmente, mudei o meu, tá? Eu mudei o meu para 10%. Então, o que quer dizer esse percentual de acúmulo aqui, Ícaro? Quer dizer que todas as vendas à vista que forem realizadas, o cliente ele vai pegar 10% dessa venda como cashback. Então, se o cliente ele compra R$10, ele ganha R$1 de cashback. Se o meu cliente compra R$100, ele ganha R$10 de cashback. Aí, Ícaro, queria um valor menor, cara. Queria um acúmulo de 3%, 2%. Vocês são livres nesse quesito. Por padrão, a gente manda 3%, tá? Mas vocês têm a estratégia para trabalhar o percentual de acúmulo que vocês desejarem. Beleza? Então, fica a dica aí sobre essa questão do percentual dentro do valor final da venda, tá? Resgate máximo. O que quer dizer esse resgate máximo? Por padrão, a gente manda em 90% para vocês, tá bom? E aí, o que acontece? Dentro desse resgate máximo, os 90% é para a venda não ser zerada, ou seja, o cliente não sair sem pagar nenhum percentual, nenhum valor. Então, a gente deixa definido em 90%, porque se, por exemplo, vamos supor que eu tenha R$100 de cashback acumulado, e a minha venda deu R$99 ou R$100. O cliente ele não pode, por mais que ele tenha os R$100 de cashback acumulado, ele não pode usar os R$100 para zerar a venda, de forma a não pagar nada. Então, ele pode usar até 90% do cashback dele dentro do valor final da compra. Então, se eu tenho R$100 acumulado de cashback, minha venda tem R$100, o máximo que eu poderia bater seria R$90, que é 90% dessa venda, ok? E aí ele pagaria os outros R$10 que restaria. Então, esse resgate máximo é justamente até quanto pode ser resgatado na hora de restituir ou de gerar, né, o abatimento no final da venda. Eu vou mostrar isso para vocês na prática para ficar mais claro em alguns instantes, ok? Por que eu passei kits e campanha primeiro? Por causa disto aqui, ó. As vendas de kit e campanha, se eu deixar ativo, quando o cliente vende, ou quando o cliente, compra um kit ou compra produtos de campanha, ele gera cashback normalmente, ok? Então, uma vez definido essas diretrizes, eu vou salvar e pronto. O cashback já está ativo. Lembrando, fez qualquer ativação, fecha a tela de vendas, abra novamente, para garantir que tudo foi recarregado e salvo com sucesso. Beleza? Pessoal, só para reforçar, essa função do cashback somente para pagamentos à vista, dinheiro ou Pix, beleza? Crediário não é considerado pagamento à vista, beleza? Então, geração do cashback apenas para pagamentos à vista, dinheiro ou Pix, ok? Antes de seguirmos para a venda, o João Paulo perguntou aqui, Ícaro, nas estatísticas de vocês, qual o percentual para compras no crediário? Então, esse percentual de compra no crediário depende muito, porque no quesito cashback ele não vai gerar. Então, mais esse sentido, João, beleza? O Dinaldo perguntou, poderia voltar, perdi a conexão. Então, Dinaldo, eu vou reforçar novamente a ativação, mas eu só vou mostrar na prática aqui primeiro sobre a questão do pagamento dentro de uma venda para gerar cashback, beleza? Vamos lá. Eu vou vir aqui, ó, em nova pré-venda e vou iniciar uma venda normal. Ícaro, qual o primórdio para poder gerar o cashback? Vocês concordam comigo que tanto para eu gerar o cashback, quanto para eu poder utilizar o meu cashback, o cliente ele precisa estar identificado. E aí vai ser a porta-chave. Para você que trabalha com crediário, você já vai ter o cliente cadastrado. Isso é interessante. Mas e para quem não trabalha com venda em crediário? Eu vou falar com o meu cliente que, você quer me passar seus dados para poder cadastrar? Grande parte dos clientes pode ter uma restrição, né? De falar assim, vou passar meu CPF, vou passar meu nome. Então, qual que é a porta-chave para você atrair seu cliente? Olha, é óbvio que isso aí tem que ter uma capacitação para os vendedores, eu acho interessante a abordagem, né? Como que você vai falar para o cliente, mas você pode falar o seguinte, olha, nós estamos trabalhando com cashback agora, você pode ter percentuais, valores para serem descontados na sua próxima compra, sendo que é um produto que você está levando agora.
Você não quer deixar seu cadastro para você ter esses benefícios nas suas próximas compras, não? Então, eu vou trazer essa questão para o cliente, obviamente, em relação do cadastro, do benefício dele se cadastrar na loja. Não é para ter nenhuma retenção de dados ou simplesmente para abrir ficha, e sim para fidelizar ele, para beneficiar nas próximas compras. Obviamente, se tratando da drogaria, eu quero segurar aquele cliente para minha loja, ok? Então, nesse quesito, eu preciso identificar o meu cliente. Então, aqui embaixo, ó, se o cliente já tiver cadastrado, eu venho aqui, ó, identificar cliente e insiro o nome desse cliente. Ou eu posso colocar o CPF dele, beleza? Então, para vendas gerar cashback, o cliente ele precisa estar identificado, tanto para utilizar o cashback, quanto também para poder aplicar o cashback como desconto, ok? Então, vou pesquisar aqui o João, ok? Pesquisei o João, vou colocar aqui é o mesmo que está comprando, e o pagamento vai ser em dinheiro. Clico em OK, beleza? Benefício de fidelização de cliente. Observem que ele traz para mim todos os dados do meu cliente, os produtos que ele mais compra e o que ele comprou na última loja. O tema do aulão foi fidelização de cliente. Olha a porta-chave que eu tenho para aumentar a minha venda ou aumentar o meu ticket médio. Para pacientes que são idosos, compram produtos e às vezes não lembram quais os produtos que comprou. Eu tenho todo o histórico de compra do meu cliente. Então, a fidelização de cliente, pessoal, é porta-chave, é diferencial. Melhora para você o atendimento, alavanca as suas vendas. Em hipótese alguma, considerem fidelização como um trabalho a mais para vocês. Beleza? Mas não vamos perder o feeling sobre a questão do cashback. Vou colocar aqui agora um produto. Vou colocar aqui um Dorflex, ou melhor, vou colocar uma Doralgina, que eu tenho que ela é mais cara. Beleza. Pagamento à vista, ok? Uma Doralgina, não vou dar desconto nesse produto. Vou ir direto para a parte de encerramento aqui, ó. Percebam que na hora que eu clico aqui em encerrar pré-venda, ok? Ele já aparece para mim ativo a questão do cashback. O desconto, que é o cupom de desconto, eu vou deixar para tratar no próximo momento. Mas a gente vai falar do cashback aqui, ó. Se o cliente tiver um cashback acumulado, igual o João aqui, ó, vocês podem perceber no canto direito, ele tem 12,72. Eu vou falar, ô João, olha, você tem R$12 de cashback, você quer aplicar algum desconto? Ou se o próprio João questionar, eu tenho algum cashback para poder aplicar na venda? Você pode informar para ele diretamente aqui. Ícaro, e se ele não tiver? Eu só não coloco nenhum valor, só não clico aqui. Se ele quiser aplicar o cashback, só clicar no ícone, que ele já mostra o tanto que o cliente tem disponível e o quanto que ele pode resgatar dentro do resgate máximo, que é aquela questão que eu falei para vocês, os 90%. Ok? Então, vamos supor que o João, ele quer sim usar esse cashback. Então, eu vou usar esses 12,79 aqui, ó. Vou clicar em usar cashback. Observem que automaticamente ele já reduziu a venda para mim para R$ 114,14. Então, o ponto-chave é que ele traz para mim o cashback aplicado na hora. Então, o pagamento que é considerado para gerar o cashback, tá? É dinheiro e Pix e o cartão de débito. É considerado como um pagamento à vista. Cartão de crédito, venda parcelada, venda crediário, isso não é pagamento à vista, tá, pessoal? Então, fiquem atentos a esse ponto aí, beleza? Vou colocar aqui dinheiro e vou clicar em OK. Observem que automaticamente, ao encerrar a venda, ele já gera para mim a mensagem. Essa venda gerou 11,41 de cashback. De onde veio esse 11,41, Ícaro? Lembre-se que a minha configuração está para 10%. Então, ele pegou os 10% do 114,14 e gerou o cashback lá no cadastro do cliente. Feito isso, faço a impressão dos cupons e logo esse cashback vai poder ser usado pelo João nas próximas compras aí. Beleza? Pessoal, cashback bem intuitivo, bem objetivo. Eu só preciso definir percentual de acúmulo e se eu vou manter aquela questão do resgate. Beleza? Feito esses processos, automaticamente o cashback ele é gerado para as próximas compras. Beleza? Compreendido até aqui? Alguma dúvida? Perguntaram sobre a questão do cartão de crédito e débito, eu respondi agora. A compra que usa o cash, ela gera cash? Sim, porque a compra, se ela for gerada em pagamento à vista, sim. Ok?
Então, por exemplo, o cliente vai querer usar o cashback dele, mas vai pagar à vista. Vai gerar o cashback. O cliente vai comprar usando o cashback, mas vai pagar no crediário. Aí, obviamente, que ele só vai abater e não vai gerar um novo cashback. Porque crediário e parcelamento não é venda à vista. Ok, Fernanda? Então, só para deixar claro aí para vocês. Por mais que o cliente, se ele for pagar à vista, utilizando o benefício de desconto do cashback dele, se for em dinheiro, cartão de débito ou Pix, vai sim gerar o cashback referente àquela compra. Beleza? Mais alguém tem alguma pergunta além da Fernanda? Beleza, pessoal. Grato aí por vocês estarem entendendo, acompanhando. Deixo evidente aí para vocês que tento ser o mais claro e objetivo possível, tá? As dúvidas, se surgirem, não se acanhem, não fiquem tímidos em relação a perguntar, beleza? Estou aqui para ajudar vocês mesmo, tá bom? Então vamos lá. Dentro do quesito cashback, trataríamos dessa forma. Vou passar para vocês agora sobre a questão de cupom, beleza? Clicando no cupom aqui, obviamente eu preciso que ele esteja ativo. Então eu vou voltar lá para aproveitar, Alt V, vou entrar com a minha senha, e aí lá na grid de configuração eu tenho a opção cupom de desconto. Clicando nessa parte, eu vou simplesmente ativar ou desativar o cupom de desconto, para ele aparecer aqui, ó. Toda tratativa de criação vai ser feito na próxima etapa. Essa aqui é só para ativar aquela opção, ok? Então, cliquei aqui na opção cupom de desconto, ele aparece para eu poder ativar. Logo, respondendo à pergunta do Dinaldo, seria, Dinaldo, aqui ó, em cashback que você faz as ativações também do kit, da campanha, tudo dentro dessa tela. Beleza? Vamos lá. Feito isso, clico no botão salvar e está ativa essa opção. Dinaldo, não apareceu o cupom no meu sistema. Minha dúvida sobre o DigiFarma, o meu não tem nenhuma dessas opções presentes. Eu devo realizar atualizações? Então, Laila e Dinaldo, todas essas funções que eu mostrei para vocês aqui da nova tela, elas já são atualizações que são feitas automaticamente. Então, eu oriento vocês, assim que terminar o aulão aqui, entre em contato com o nosso suporte, o pessoal já verificar se tem alguma coisa bloqueando as atualizações de vocês, porque normalmente as atualizações elas são disponibilizadas para todos, tá? E automaticamente. Então, não se preocupem, porque se não aparecer aí, rapidinho o nosso suporte ativa para vocês. Fiquem tranquilos nisso aí, beleza? Vamos lá, pessoal. Aqui agora, a gente trouxe a ativação da opção de cupom. Vou clicar aqui e entrar com a minha senha. Feito isso, quero destacar para vocês que, como eu faço vários aulões, né, com vocês aí toda semana, e eu tenho outros treinamentos com outros clientes, eu já tenho alguns cupons já criados, né? Então, a gente pode remanejar ou editar esses cupons futuramente, tá? Mas eu também posso criar novos cupons. Então, aqui ele vai listar para mim os que eu já tenho, caso eu queira editar algum deles. Eu tenho alguns filtros de pesquisa de tipo de cupom, pelo nome ou a caracterização desse cupom, até quando as datas, tanto de criação, até quando vai os cupons. Então, eu posso usar isso aqui para filtrar esses cupons que aparecem aqui embaixo para mim. No nosso exemplo de hoje, eu quero criar com vocês um cupom do zero. Então, eu vou vir aqui, ó, gerar cupom. Cliquei aqui, automaticamente ele já abre a tela para mim. Beleza? Essa questão da criação do cupom, ele já vem como ativo, sim, e eu vou criar a tag desse cupom. Então, eu vou colocar aqui para vocês mês da mulher, ou mês rosa. Vou colocar essa diretriz, ó, mês rosa, ok? Aqui embaixo eu posso colocar uma descrição qualquer, para simplesmente caracterizar meu cupom. Cupom voltado para o Outubro Rosa 2025. Então, simplesmente coloquei uma descrição do que é esse cupom, ok? Esse tipo de cupom aqui é simplesmente para facilitar os filtros aqui atrás, caso eu queira pesquisar por tipo. Então, tem gente que faz esses cupons para divulgação local da loja, tem gente que trabalha para divulgação em rede social, tem gente que trabalha para trazer os clientes ausentes, então eles imprimem um relatório dos clientes que não têm comprado na farmácia nos últimos 90 dias. Então, isso aqui é mais para você ter uma caracterização de para que aquele cupom foi criado, ok? Mas isso aqui não impede na utilização, ok? Então, isso aqui é só para você caracterizar.
Então, eu vou colocar aqui um cupom voltado para os clientes da loja mesmo, tá? E eu vou colocar aqui que vai ser possível utilizar 30 cupons desse. Então, eu coloquei aqui. Esses cupons, eu posso escolher o que ele vai trazer de benefício do desconto. Se esse desconto do cupom vai ser em valor em real ou em porcentagem. Quem define isso, Ícaro? Você, gestor ou proprietário, ok? Então, você escolhe como que você vai trabalhar. Particularmente, como orientação, vejo praticamente quase todas as drogarias trabalharem com percentual, ok? Cliquei aqui, vou definir que o percentual vai ser de 15%. Então, todo mundo que utilizar esse cupom mês rosa vai ter o benefício de 15%. Esse cupom, esse desconto, ele vai ser aplicado no total da venda ou no preço que eu estou praticando nos produtos? Parecido com aquela questão da campanha, quando eu criei. Se eu ia trabalhar com valor produto que às vezes já vão estar em promoção, que é o preço que eu vou estar praticando, ou se eu quero trabalhar sempre com desconto em cima do valor de venda. Então, vocês que vão definir. No exemplo aqui, para não ficar muito extenso, vou usar o preço praticado. Então, independente do produto estar em promoção, em oferta, em campanha, ele vai aplicar o benefício do cupom mês rosa que eu acabei de criar. E aí, aqui do lado, se eu não me engano, lá atrás, alguém me perguntou sobre questão de valores, tá? Então, eu posso definir a partir de quando esses cupons podem ser usados e até quanto eles podem ser usados, ok? Então, eu posso colocar que, para usar o benefício do cupom que gera 15% de desconto, as compras mínimas têm que ser de R$30. Ou melhor, vou colocar R$20, só para ficar mais tranquilo para a gente. Beleza? Se eu quiser definir um valor limite, por exemplo, aí, cara, se a compra chegar a mais de R$1.000, eu não quero, ou a mais de R$500, eu não quero que possa aplicar esse cupom, porque vai gerar um percentual de desconto muito alto. Então, vocês podem definir valor limite, tá? Eu, geralmente, trabalho mais com valor mínimo, tá? E aí, beleza. E aqui agora eu consigo direcionar esses cupons. Aí vem dicas de estratégia. Você que veio preparado para estratégias aí, ou você que faz parte de alguma rede, alguma consultoria, isso aí é um ponto importante, tá? Preparem o papel e caneta aí para anotar. Essa questão dos clientes, eu posso abordar vários tipos. Por quê? Posso criar esses cupons e todos os clientes podem utilizar. Como assim todos os clientes, Ica? Vamos supor que você cria isso aqui e joga esse código, parecido com o Shellbox. Ele vai lá e cria o cupom e dispara para todos os clientes dele. E aí, como eu criei só 30 cupons, em tese, os primeiros 30 que comprar, ganhou o benefício, utilizou. Acabou os 30 cupons. Se chegar mais alguém, não vai conseguir obter mais o desconto do cupom mês rosa. Isso é uma estratégia, ok? Então, você pode colocar para quem trabalha com rede social, olha, os 30 primeiros que chegarem a partir de agora e utilizar o cupom mês rosa vai ter 15% de desconto. Isso é uma estratégia, ok, pessoal? Outro ponto interessante, exclusivo. Eu vejo algumas farmácias que imprimem relatórios para clientes top 10, que a gente chama, né? Que são os clientes, os 10 que mais compram na loja. Então, você que quer trazer, né, o seu cliente aí que mais compra na loja, trazer um benefício para ele por comprar tanto, você pode colocar exclusivo e vir adicionando o cadastro dele aqui, ó, com o nome ou o CPF dele e já vincular nessa lista, ok? E aí vai ser exclusivo só para aquele cliente. E aí, na hora de usar o cupom, obviamente, ele vai exigir preenchimento de CPF. Beleza? Para quem quer trabalhar também com lista de clientes, ó, eu tenho a opção de lista. Como assim, Ícaro, lista? Lembra que eu falei para vocês que eu tenho dentro do Digifarma relatórios? Então eu posso tirar um relatório de clientes vamos supor que os clientes que têm mais de 90 dias que não compram na loja. Isso aqui, pessoal, a fidelização, ela parte desde o cliente que está sempre ali comprando comigo, mas também daquele cliente que comprou e já não vem mais na loja. Então, nesse quesito de lista, o que eu acho interessante para vocês? Tirem um relatório desses clientes que tem mais de tempos, né, que não compram na farmácia, e eu posso colocar exclusivo para ele. Manda uma mensagem para ele no WhatsApp, olha, eu estou te enviando esse cupom aqui, tem mais de 3 meses que o senhor não compra aqui na loja, então se o senhor vier comprar aqui, você vai poder usar esse cupom aqui e vai ter esse percentual de desconto exclusivo para você voltar a comprar conosco. Então isso aqui, o resgate do cliente, ele é importante. Então, isso aqui, como estratégia de resgate, a opção de lista
é muito importante que você trabalhe também visando não só no cliente que mais compra ou no cliente que está sempre com você, mas em resgatar os clientes que às vezes não compram há mais tempo na loja. Ok? Então eu posso colocar as 3 opções. Para todos eles, exclusivo para um cliente ou exclusivo para uma lista que eu selecionar. Aí eu marco e vou inserindo. Beleza? Vou deixar aqui para todos, tá? E eu também posso trabalhar em questão de produtos que vão receber ou vão poder ser utilizados esses cupons. Então, se eu não me engano, foi o Felipe que perguntou anteriormente sobre a questão da linha de produtos. Felipe, isso aqui é uma ideia interessante, que é a questão da linha da Biostratos, né? Ou para cosméticos da Avon, algum produto que você vende aí dentro da drogaria. Se você quiser trabalhar exclusivo com produtos selecionados, você vem aqui, ó, coloca selecionados e vai adicionando cada um desses produtos. Vou clicar aqui em visualizar e vou colocando cada um dos produtos, beleza? E aí eu vou conseguir visualizar todos eles que vão estar aqui nessa lista. Ou eu posso trabalhar com todos os produtos, exceto alguns. Então eu crio a minha lista de exceção. E aí ele vai ter todos os produtos da loja vão poder usar aquele cupom, exceto X ou Y que eu tenha colocado na lista de exceção. E também eu tenho a possibilidade de colocar de forma generalizada. Então, toda a loja aí tem o benefício de utilizar o cupom na hora da venda. Beleza, pessoal? Então, feito essas definições, eu já configurei o meu cupom. E aí, não me lembro, eu acho que foi a Maria que perguntou, Maria Elizabeth, sobre a questão da venda à vista, né? Diferente do cashback, eu posso ativar o cupom para ser aplicado na venda de crediário ou venda parcelada, tá, pessoal? Então, se eu colocar a ativação aqui embaixo, ó, de permitir o uso em vendas crediário e a prazo, o cliente ele vai poder usar esse desconto nas vendas de crediário ou vendas parceladas, tá? Caso vocês falem assim, não, Ícaro, só para venda à vista, deixa desmarcado. Ok? Uma vez definido essas opções, só clicar em salvar e o cupom está definido. Observem que o cupom mês rosa está ativo, a definição dele, ele já está separado, eu deixei que ele vai até o dia 31/10. Aí, Ícaro, ele começou hoje, dia 30, e vai até dia 31. Mas eu vou aumentar esse período aqui. Vamos colocar novembro, por mais que é o mês rosa, né? Mas eu vou colocar aqui até novembro. Então, se o cliente, os cupons não tiverem esgotado, obviamente, as quantidades, ele vai poder ser utilizado até essa data de vigência que eu coloquei aqui, tá? Se chegar dia 1º de dezembro ou após a data que você definiu, não adianta, por mais que eu tenha saldo, o sistema não vai deixar aplicar esse cupom. Ok? Vamos para a prática? Vamos trazer esse cupom em ativo aí para vocês perceberem como funciona? Vou colocar aqui, ó. Ativei as minhas opções. Vou fechar essa tela. Na hora de fazer a venda, inicio ela. Vou colocar o produto. Lembrando que na definição que eu fiz, o cupom só pode ser aplicado em vendas acima de R$20. Então, eu vou colocar aqui uma Doralgina novamente, ela é bem cara. Coloquei ela aqui. Show! Na hora de encerrar, eu tenho, próximo da opção de cashback, o cupomzinho de desconto aqui, ó. Cliquei na opção desconto, eu vou escrever o código. Então, se eu tiver mandado para o cliente via WhatsApp, se eu tiver mandado na rede social, ele vai apresentar para mim o cupom ou o código. Caso você tenha impresso também, você pode pedir para ele trazer o cupomzinho aí. Beleza? Feito isso, vou colocar aqui para vocês, ó, mês rosa. E vou procurar se esse cupom é válido. Pesquisei, ele me mostra se o cupom está dentro do período de validade, e ele está. Quantos cupons ainda restam desse mês rosa? 30. Quanto que ele vai aplicar de desconto? Valor limite não tem, mas ele destaca que tem que ter um valor mínimo de compra de R$20. Ele vai aplicar no preço praticado, todos os clientes podem usar, todos os produtos podem ser utilizados. E não pode ser aplicado em venda a prazo. Ícaro, se essa venda tivesse com alguma dessas opções fora dos conformes aqui, ele ficaria vermelho e não deixaria esse botão aplicar habilitado. Ou seja, você não conseguiria usar esse cupom. Ok? Então, se tiver alguma função que não
esteja de acordo com o que o cupom permite, não adianta que ele não deixa você usar. Ok? Então, eu vou clicar aqui, ó, em aplicar cupom. Feito isso, o cupom foi inserido com sucesso. Vocês vão perceber que a venda agora já está em R$ 107,89, porque o cupom mês rosa foi aplicado, gerando esse desconto para mim. Obviamente que o cliente tem que pagar dentro das formas de pagamento, crediário e parcelamento. Se eu selecionar, ele automaticamente cancela o cupom. Então, eu vou manter aqui dinheiro e vou clicar em OK. Pronto. A venda vai ser finalizada, vai ser encerrada e o desconto já foi aplicado. Ok? No meu caso, isso aqui aparece, tá, pessoal? Porque eu não estou enviando venda para Receita, só estou no ambiente de teste mesmo, tá? Reforçando isso aí para vocês. Mas o cupom, bem objetivo, bem claro, eu posso fazer as diretrizes, posso fazer as configurações, uma vez realizado, pronto. Não tenho o porquê trabalhar mais em relação a desconto para o cliente, porque o cupom ele já foi utilizado. Beleza? Então, a funcionalidade do cupom está liberado para vocês aí já. Para quem já tem a tela nova de vendas, lembrando, Alt V, faz a ativação, fecha a tela, abre novamente, está liberado para vocês. Beleza? Até aqui sobre a criação do cupom. Perguntas, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo. Estou vendo que o pessoal está bem empenhado. Tranquilo para vocês. Processo bem fácil de ser compreendido. Uma dos diferenciais do Digifarma é literalmente trazer esse material aí fácil para vocês aplicarem no dia a dia. Então vamos agora para uma questão bem interessante, que é a questão do sorteio, tá, pessoal? Como que é feito essa questão do sorteio? Dentro do processo de criação do sorteio, obviamente ele tem que estar atualizado e ativo para vocês. Quando ele está disponibilizado, eu vou ter a criação, o ícone, né, do aplicativo de sorteio. Aqui, ó. Beleza? Caso você ainda não tenha, só pedir a questão do sorteio para o suporte estar ativando para vocês, que eles já colocam e já faz a ativação para vocês, beleza? Já deixando a versão já liberada para vocês. Feito isso, eu vou abrir esse aplicativo direto aqui para vocês e vou mostrar que eu já tenho algumas compras, na verdade, um cupom de sorteio já criado, né? Que é o Natal Prêmio, mas caso vocês comecem, né, do zero, eu vou mostrar para vocês onde vocês vão para criar o sorteio, beleza? Aqui embaixo eu tenho o botão de novo sorteio, tá? Cliquei aqui, ele vai abrir para mim essa tela, tá? Caso você não tenha nenhum sorteio criado, eu vou até desativar o meu Natal Prêmio aqui e vou criar um novo com vocês em tempo real, para não confundir vocês, beleza? Quando eu entro na tela, ele vai ter aqui, ó, ele vai ter essa informação. Nenhum sorteio ativo no momento, beleza? Feito esse processo, novo sorteio aqui embaixo, ó. E aí eu tenho a tag de sorteio ativo e eu vou ter que dar um nome para esse sorteio. Vou colocar aqui Natal Premiado 2025. Esse sorteio ele vai acontecer no dia 24 de dezembro. Então, vou colocar aqui, ó, 24 de dezembro. As compras que serão levadas em consideração para participar desse sorteio a partir de hoje, dia 30, e vão até o dia 23 de dezembro, ok? Então, para a pessoa participar, ela tem que ter comprado dentro desse período aqui, ok? A questão do múltiplos cupons, se eu deixar ela ativo, eu tenho que estipular uma regra. Se ele vai gerar esse cupom a partir de quantidade de itens selecionados ou por um valor X da compra, ok? Essa questão da quantidade de itens é para quando, por exemplo, você quer fazer, igual o Felipe falou sobre a questão de um produto de uma linha. Por exemplo, eu quero colocar que só vai participar do cupom quem comprar 3 produtos da Johnson. Então, eu poderia colocar aqui por quantidade de itens e colocar que quem comprar 3 produtos da Johnson, na venda, automaticamente ele vai receber um cupom de sorteio. Ok? Ícaro, não quero trabalhar com quantidade de itens, eu quero trabalhar com valor de venda. Então, eu posso colocar aqui, ó, valor, e colocar que todas as compras a partir de R$ 30 vão gerar um cupom de sorteio.
Esse múltiplos cupom aqui serve para quê? Porque se o cliente comprou R$30, gera um cupom. Se ele comprar 90 e esse múltiplos cupons estiver ativo, ele receberá 3 cupons. Então, por exemplo, se ele gera um cupom a cada R$30, se eu comprei 90, ele automaticamente vai gerar para mim 3 números de cupom de sorteio. Ok? Aí, Ícaro, e se eu deixar em não? A compra pode ser R$1.000. Ultrapassou 30, ele só gera um cupom. Ok? Espero que tenha ficado claro para vocês sobre a questão do múltiplos cupons. Deixei ativo, tendo o valor definido. A partir daquele valor, ele vai gerando um cupom a cada valor atingido, ou a cada quantidade de itens que eu colocar. Ok? Feito isso, eu posso também colocar uma descrição, porque isso vai sair descrito no cupom que é impresso. Beleza? Então, eu vou colocar aqui para vocês, ó, cupom voltado para o sorteio natalino 2025. Grandes prêmios. Beleza. Feita essa definição, deixo anotado aqui. Isso vai sair no cupom impresso, beleza? E aí, antes de eu colocar as outras informações, eu tenho uma tag de tipo de produto. Então, eu posso trabalhar com todos os produtos serão levados em consideração, ou eu poderia trabalhar com produtos selecionados. E aí eu vou adicionando esses produtos numa lista específica. No quesito, vou deixar para todos, beleza? Então, todas as vendas com todos os produtos vão gerar cupons de sorteio, ok? Aqui embaixo, eu tenho identificação do cliente. Por quê? Porque para gerar o cupom, o cliente ele vai ter que ser identificado. Então, eu tenho a identificação simples, que vai ser só nome, CPF e celular, para quando o cliente for ganhar, né, sortear e cair o nome dele, tem que ter pelo menos o nome, CPF e celular para você contactar ele, ok? Se o cliente não tiver cadastro, na hora ali ele já vai aplicar a opção para cadastrar. Beleza, pessoal? Cadastro completo. Se eu colocar a identificação completa, ele vai exigir tudo isso aqui, ó. Nome, CPF, celular, endereço completo. Caso não tenha, ele não deixa você fazer a criação. Ele não deixa você gerar o cupom, desculpa. Ele vai precisar cadastrar esse cliente na hora ali. Beleza? E tem nenhuma objeção. Aí o cliente automaticamente vai receber um cupom com linhas em branco para ele poder escrever por extenso os dados dele e jogá-la na urna de sorteio. Logo, quando você sortear, torça para o cliente não ter uma caligrafia muito ruim para você conseguir entender o nome dele. Para você, quando sortear, conseguir falar ou anunciar quem ganhou. Beleza? Então vocês podem trabalhar isso aí da forma que vocês preferirem aí. Beleza? Particularmente, vou deixar pelo menos o cadastro simples aqui. Nome, CPF e celular. Beleza? Tranquilo. Definido isso aqui, eu tenho como adicionar os prêmios. Isso aqui é só para caracterização do que vai ser o prêmio, tá? Então, eu poderia colocar aqui cesta de chocolates e adicionar. Eu poderia colocar aqui... vamos supor, produtos de beleza, cesta de beleza. Então, enfim, é só uma lista que eu vou colocar do que vai ser o prêmio do sorteio. Beleza? Feito esses processos, faço a determinação dos prêmios, tá? E aqui do lado, eu seleciono quais as formas de pagamento que pode ser atribuída para o cliente receber o cupom de sorteio. Por que tem isso aqui, pessoal? Ícaro, eu quero trabalhar só para quem paga à vista, para instigar meus clientes que fazem pagamento em dinheiro, Pix aí, ou no débito. Então, você pode determinar a forma de pagamento que você quer, ok? Ícaro, eu não faço questão disso, vou deixar para tudo. Beleza, pode deixar todas as formas ali ativas. Se quiser mudar uma ou outra, só dá 2 cliques nela e mudar ali de S para N, beleza? Então, isso aí fica livre para vocês. Feito isso aqui, pessoal, nós temos ativado criado, né, as informações do nosso cupom de sorteio. Observem que não tem nenhum participante ainda, tá? Porque eu não gerei nenhum cupom e não tem ninguém participando por conta de eu não ter gerado nenhuma venda ainda. Mas eu vou clicar aqui em salvar, ó. Feito isso aqui, ele gera para mim, tá salvo, tá? Se eu pesquisar os cupons ativos, observem que eu tenho aqui, ó, Natal Premiado 2025, que eu acabei de criar. Beleza? Feito isso,
automaticamente ele tem todas as informações que eu coloquei. Beleza? Criado isso aqui, nós já vamos para o processo de venda, tá? Para quem é o responsável pela organização do sorteio, ele vai avisar quantos dias que faltam e as datas de vigência. Beleza, pessoal? Então, isso aqui, para quem vai ficar responsável, né, por fazer essa organização, ele vai ter aqui separadinho para ele todas essas informações. Se quiser fazer mais de um sorteio, tá liberado para vocês aqui também, tá? Só ir criando, que ele vai deixar o que está ativo naquele período ali. Beleza? Tranquilo. Vamos para a aplicação disso na venda? F3, vou iniciar uma venda. Lembrem que eu coloquei que ele só vai gerar o cupom a partir do valor de R$30, né? Então, eu vou clicar aqui, vou preencher e vou colocar um produto, vou colocar aqui um Dorflex. Deixa eu ver se eu tenho um Dorflex mais caro aqui. Vou colocar esse Dorflex aqui mesmo, mas eu vou colocar uma quantidade a mais de produtos. Vou colocar aqui um creme. Vou colocar aqui um creme de R$35. Beleza. Ó, atingimos um valor bom aqui. Vou clicar em encerrar a venda. Na hora que eu clico, independente da forma de pagamento que eu colocar, tá? Na hora que eu clico em OK, se eu tivesse identificado meu cliente antes ou depois, ele já traria a criação, né, do cupom diretamente para o meu cliente. Mas, se eu não tiver, na hora que eu clico aqui e encerro a venda, vocês vão perceber que ele vai abrir para mim a aplicação do cupom. Então, deixa eu clicar aqui para vocês verem, ó. Não quero imprimir. Beleza. Ele abre para mim a opção de criação do cupom. Beleza? Deixa eu ver que ele abriu na minha outra tela aqui. Só um instante. Deixa eu trazer aqui para vocês. Ok. Beleza. Vou puxar para o meu outro monitor aqui para vocês. Só um instante. Beleza. Ó, gerado isso aqui, deixa eu fazer novamente o processo. Colocar aqui uma Doralgina. Vou colocar aqui o cliente de uma vez. Vou colocar o Ícaro. Ok. Show. Ele vai trazer os dados. Show demais. Deixa eu só inserir aqui. Eu mudei algumas diretrizes de configuração. Vou colocar novamente esse produto para a gente poder simular aqui para vocês. Encerrar. Identificar. Show. Deixa eu mandar encerrar essa venda. Deixa eu ver se eu já consigo puxar aqui para vocês. Vou puxar o João aqui agora. Show. Vou colocar aqui Pix. Beleza. O detalhe, tá, pessoal? A geração do cupom de sorteio, ela só abre a aplicação após a venda concluída e impressa. Por que, Ícaro? Porque automaticamente ele gera para mim o cupom. Então, ele só abre quando ele tem a opção do cupom gerado e impresso. E aí ele já gerou para mim o cupom. No meu caso, ele apareceu no outro monitor a opção de impressão. Eu vou abrir para vocês, só para você ver aqui a geração que aparece na tela. Ó. Deixa eu maximizar para vocês. Então, ele vai abrir na tela para vocês que o cupom foi gerado e ele já destaca para mim as informações de quando que vai ser a data, o número de cupom e os dados da pessoa que eu tinha colocado naquele primeiro momento. Um ponto-chave para vocês que tem a impressora de cupom NFCE, que é de cupom de venda, é que ele já vai sair direto na venda. Ícaro, por que o seu saiu em PDF? Porque eu não estou com a impressora ligada no meu computador, tá, pessoal? Por isso que ele apareceu em PDF. Beleza? No caso de vocês, o cupom, ele automaticamente imprimiu o cupom da venda, ele já sai o cupom do sorteio. E aí você vai pegar, se for com os dados igual eu coloquei, que é nome, CPF e celular, ele já vai inserir ali automaticamente. Então fica legível para mim. Se for uma informação que eu coloquei para sair em branco, ele vai pegar e vai sair sem nenhum dado. E aí o cliente vai ter que vir e assinar, ou eu vi aí que
a Maria Elizabeth falou que ela pede os próprios funcionários para assinarem. Beleza, pessoal. Se vier, ele só vai vir aqui com uma linha para você poder digitar e aí você só escreve o campo automaticamente. Beleza? Então, feito esse processo, automaticamente eu faço o preenchimento, jogo ali na urna. Beleza? O sorteio é feito diretamente quando você separar lá, obviamente, a data do dia 24, onde está agendado. Você vai pegar a urna lá, deixa eu abrir meu Digifarma novamente, você vai pegar a urna, balançar lá os tickets, né, os cupons, e vai abrir e sortear aquele cupom. Eu, particularmente, gosto e prefiro trabalhar com os dados inseridos pelo sistema, que fica mais legível. E não corre risco de apagar ou o papel, né, ou modificar ou algo do tipo, né, ou rasurar aquilo ali. Então, eu, particularmente, prefiro deixar preenchido. Mas, caso vocês tenham a ideia, assim como a Elizabeth tem feito com os funcionários, pode manter sem problema algum. Beleza? E aí, é só sortear e fazer o processo. Vale ressaltar que depois do sorteio finalizado, tá, pessoal? Deixa eu abrir ele aqui novamente. Eu vi que o William perguntou onde que está o ícone. William, geralmente quando está ativado, tá? Ele vai estar na área de trabalho. Só para mostrar aqui para você, ó, o meu está com o ícone aqui já na área de trabalho, tá? Então aqui, ó, eu tenho já o que eu criei agora há pouco. Se eu precisar ativar ou desativar algum, ele tem as opções aqui para mim, igual eu tinha aquele primeiro. Se eu ativar ou desativar, ele mostra quantos cupons já foram gerados, quantas pessoas estão participando. Se tiver expirado, ou eu quiser prorrogar isso aí por um prazo, Ícaro, eu queria colocar isso aqui para o Réveillon também, cara. Pode vir aqui e prorrogar a data do sorteio até o final de dezembro e aumentar as datas da compra também. Então, isso aqui vocês têm essa liberdade, essa autonomia de poder trabalhar com essa questão do cupom aí liberado. Beleza? Uma vez, caso já tenha estipulado, né, a data de vigência e você queira ativar de novo, só mudar o status que vai estar em N para sim. Salvei, pronto. Mesma coisa, se eu quiser desativar. Ícaro, desistimos desse sorteio, não ficou bacana, quero tirar. Mudo para não, salvo e pronto. Ele vai desativar aquele sorteio. Beleza? Então vocês podem fazer isso aqui da forma que vocês preferirem. Uma vez feito isso, volto a reforçar, na hora de vender, venho aqui, inicio a minha venda e vou colocar aqui os dados do meu cliente, ou os dados do meu produto, desculpa. Vou colocar aqui Doralgina, insiro o produto e vou clicar em encerrar a venda. Na hora de encerrar, coloquei as informações. A opção, quando o cliente não está identificado, sempre vai aparecer para vocês no final da venda impressa e finalizada. Então, uma vez que eu já finalizei, caso o cliente não tenha cadastro, ele abre a janelinha para você cadastrar. Se já tiver cadastrado e já tiver sido identificado, eu faço o processo inicial ali para vocês. Beleza? Então, não tem tanto segredo a questão do sorteio. Você só tem que ficar atento no jeito que ele é impresso e no jeito que ele vai ser inserido. Se vai vir com os dados que você colocou para sair, ou se você vai deixar em branco para o cliente assinar ou a equipe de vocês assinarem. Ok? Vale ressaltar que aquela opção de múltiplos cupons, ela gera um número de cupom a cada valor atingido. Só reforçando, vou voltar lá no sorteio. Vou abrir esse cupom novamente. Aqui, ó, deixando a opção múltiplos caixas ativo, pessoal. Cada vez que a venda atinge R$30, ele gera um número de cupom. Então, se o cliente comprou R$200, ou se ele comprou lá, vamos supor, R$90, não se assuste se imprimir 3 cupons, porque está ativo múltiplos cupons. Então, uma venda de R$90, ela vai gerar 3 cupons. Então, ela imprime 3 cupomzinhos de sorteio ali. Beleza? Então, sempre se atente a esse ponto aí. Beleza? Se você quiser gerar somente um, lembra de mudar o múltiplos aqui para não. Beleza? Uma vez feito isso, só clicar em salvar, tá liberado para vocês aí. Beleza? Pessoal, creio que a gente passou todos os temas abordados aqui. Volto a reforçar. Quem não tem as opções aqui embaixo ativa, quem ainda não sabe
como ativar, ou principalmente não está na tela nova de vendas, pessoal, não perca tempo. Entre em contato com o nosso suporte, clique no botão Alt V, se já estiver na tela de vendas, e já abra a opção para você poder ativar a tela e colocar as opções de campanha, cashback, desconto e kit, tá? A questão do sorteio, a nossa equipe de suporte faz a ativação para vocês. Caso vocês ainda não tenham encontrado o ícone na área de trabalho, pode entrar em contato com o nosso suporte, que a gente orienta vocês e faz a atualização para vocês já colocarem em vigor. Ok? Então, deixando claro para vocês todas essas opções. Então, eu imagino que a gente conseguiu atingir as expectativas dos processos, tá? E aí eu vou estar liberando para vocês um período aí de 5 minutinhos. A gente, na verdade, são 16h25 agora. A gente vai deixar até as 16h30 para dúvidas e perguntas. Caso alguém tenha alguma dúvida, alguma pergunta, o chat está aberto aí para vocês. Dentro de 5 minutinhos, eu vou estar voltando com vocês às 16h30 para responder caso tenha alguma pergunta. Beleza, pessoal? Então, fica liberado aí para vocês o período de perguntas, ok? Até daqui a pouquinho. Beleza, pessoal. Primeiramente, de antemão, agradecer cada um de vocês aí, tá? Pela participação, tá? Mas, vamos lá. Tem alguma pergunta? Alguém teve alguma dúvida em relação aos processos? O João disse aí, meu caro, só tenho a parabenizar, está muito bom, parabéns. Cara, nós agradecemos cada um de vocês. Primeiro, por estarem participando conosco e segundo, por serem digitalmente fácil, por estarem conosco, por abraçar a Digifarma da mesma forma como a gente sempre abraça os nossos clientes e busca sempre tornar o digital, tornar o varejo farmacêutico algo fácil de ser compreendido, fácil de ser trabalhado e de uma forma que não vai gerar complicações para vocês futuramente. Então, o objetivo, a gente segue empenhado nesses processos para facilitar o dia a dia de vocês cada vez mais. Beleza? Eu vi que ficou uma pergunta, na verdade, sem responder, tá? Que foi a Trícia. Ela perguntou o seguinte: então, todas as vezes que o cliente fizer uma compra de acordo com a regra, ele estará participando do sorteio. Em tese, se estiver com a regra lá determinada, sim, Trícia, ele vai fazer todos esses processos. Beleza? Então, a questão do sorteio, principalmente nessa época de vigência do final do ano, acho interessantíssimo. Campanha de Natal, campanha de Ano Novo, esses sorteios aí são carro-chefe aí do pessoal, tá? A estratégia de kit campanha, nunca se esqueçam dessa montagem desses kits em relação a períodos sazonais, isso é muito interessante, e o quesito das campanhas para alavancagem, tanto dos dias bons quanto dos dias ruins para as métricas de vocês, beleza? A Maria Elizabeth lançou realmente parabéns, quando temos parceiros que andam de mãos dadas, tudo flui melhor. Volto a reforçar, Maria, esse é o intuito da Digifarma, de realmente dar as mãos aos nossos clientes, caminhar juntos aí para alavancar ainda mais as drogarias, a gente conseguir revolucionar aí o mercado do varejo farmacêutico e a gente atingir grandes potenciais aí, beleza? Então, agradeço vocês de coração por tudo que vocês participaram com a gente aí, a interação, a vontade de conhecer as novas funcionalidades, e afirmo para vocês que a Digifarma segue empenhada em trazer vocês sempre a estarem à frente no mercado e sempre ter requisitos aí que são diferencial para as drogarias, beleza? Mais uma vez, uma ótima tarde a todos e que vocês possam conseguir alavancar ainda mais a drogaria de vocês, beleza? Como de costume, Digifarma, digitalmente fácil.